Lembra daquele texto dos idosos? Dos pastores que estavam de cabelo branco? Vamos ver o que aconteceu com eles, ó. Estamos muito tristes ao ver o resultado do ajuntamento de um grande número de pessoas em Battle Creek. Aqui já está o link, aqui eu tirei um print da página, direto da página, tá? Eu não quis nem escrever como eu escrevi nos outros slides, é o link da página. Ministros que foram crentes nas verdades fundamentais que construíram. Aí o Google fez uma tradução errada, no caso de construíram, verdades fundamentais que definiram, né, o que somos, fizeram de nós o que somos, adventistas do sétimo dia, que construíram eles no sentido de construí-los como um grupo de crentes distintos, né? Adventistas do sétimo dia. Ministros que foram a Battle Creek, a sede mundial da igreja, onde estava a conferência geral, para ensinar e manter as verdades da Bíblia. Aí ela fala, agora esses homens estão idosos e de cabelos brancos. O que eles estão fazendo? Abandonando essas grandes verdades e aceitando sentimentos infiéis. Agora pasme o que ela escreveu. Isso significa que o próximo passo será a negação de um Deus pessoal. Ixi. Cantou a fé. A apostasia já estava acontecendo no tempo dela. Enquanto que ela mandou ler os pioneiros antigos, aqueles que a gente leu, ela falou também que tinha alguns de cabelo branco que já estavam o quê? Aceitando sentimentos infiéis. Pasmem nisso. Aí ela falou, o próximo passo será a negação de um Deus pessoal. Não é um Deus pessoal, é 3 pessoas. Se cumpriu. Derrubando os baluartes da fé plenamente revelados nas Escrituras. Na palavra é dada um código, aí fala codificada, né? Aí ela cita, olha o texto que ela cita. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Então, nessa carta aí, 208 de 1906, lança por terra aquele argumento que os pastores falam assim, não, Ellen White, no passado, ela não acreditava na Trindade porque Deus não tinha mostrado para ela. Mas depois ela foi recebendo luz, revelação sobre isso. Aí ela escreveu o Desejar de Todas as Nações, aí ela escreveu aquelas partes que estão no Evangelismo. Aí ela recebeu a luz sobre a Trindade. Só que aqui, ó, no século XX já, ó, 1906, ela já mostrando que estava acontecendo uma apostasia na igreja, com pastores de cabelo branco, que conhecia a verdade, mas estava o quê? Abandonando a verdade. Tem um livro na página 500 e alguma coisa, esqueci o nome do livro, ela dá a entender como a Trindade, será que não foi ela que escreveu? Na realidade, é uma má interpretação do que ela escreveu. Porque, de fato, ela cita a terceira personalidade da divindade. O assunto não era nem nada com Trindade, não. Ela estava, os conselhos dela, assim, no livro lá, ela estava até falando desse negócio do que ela? Que faz greve, não, do pessoal que faz greve, do sindicato. Quando você vai ver o que é isso aí, tá nada a ver. Aí depois eles introduziram aquele assunto lá, não sei o que, são 3, tal, que identificam, não sei. Ela fala da terceira personalidade da divindade. Eles traduziram terceira pessoa da Trindade. A terceira personalidade da divindade é a onipresença de Cristo. Olha só, o Pai é uma pessoa, uma personalidade, é o ancião de dias. Jesus como homem, 1 Timóteo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então, como homem, ele é o nosso mediador. Mas, pela sua onipresença, pela sua natureza divina, porque como homem ele não pode ser onipresente. Como homem ele está no céu, intercedendo por nós, à direita do Pai. Mas pela sua natureza divina, ele é onipresente. Aí cai em Mateus 18, verso 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Como ele pode estar conosco aqui se ele está lá no céu?
Nós vamos ver aqui daqui a pouco um texto onde o Sr. White fala sobre isso. É por isso que o William White falou, né? Que Sim. essa personalidade, o Espírito Santo personalidade, sem corpo. É, exatamente. Então aqui, irmãos, a Sra. White, naquele texto anterior lá, ela aplica a apostasia, ó, de 1 Timóteo 4:1. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos. Ela aplica isso aqui a quem? A própria igreja adventista. No tempo dela, que estava se apostatando, esses pastores que estavam se apostatando. Anda falando de outra igreja, né? E eles estavam aceitando o quê? Uma luz progressiva? Ela fala aqui o que ele estava aceitando. Ó. Ele estava obedecendo o quê? Então, irmãos, o espírito enganador, o espírito de demônio, ele não vai aparecer para você e falar assim: oi, muito prazer, eu sou um espírito de demônio. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar assim: não, é que isso aí foi revelado aos poucos. Que, ó, tem esse texto aqui que ela fala: ó, nós vamos receber nova luz, nova mensagem. E aí ela recebeu essa luz aqui nessa época, mas nessa época ela recebeu isso. Espírito de demônio, irmãos. Eles não vão falar que eles são espírito de demônio. Eles vão falar que estão defendendo a Bíblia, eles vão falar que estão defendendo a mensageira, eles vão falar que estão defendendo a verdade. Você já viu algum mentiroso falar que ele está te contando mentira? Ele te fala mentira com mais convicção do que alguém que conta a verdade, porque quer que você acredita. Irmão, quer dizer que esses pastores aí sabem de tudo isso aí, Sabe? mas não fala, não pode falar ou Não fala porque o pastor que me expulsou da igreja, me expulsou a minha mãe, expulsou o meu irmão, expulsou um outro ancião da nossa cidade. Ele falou claramente para o ancião da igreja adventista que foi expulso junto com nós: irmão fulano, de fato, o texto de Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está nos manuscritos originais. O pastor que falou isso. Mas nós não podemos falar isso para a igreja, porque isso vai abalar a fé dos irmãos na Bíblia. E aí o ancião virou para ele e falou assim: pera lá, pastor, o senhor está querendo que eu sustente uma mentira para não abalar a fé dos irmãos? É isso que o senhor está querendo dizer? Assim, já fomos longe demais, né? Já fomos longe Os fariseus, demais. já matamos Jesus, agora nós temos que sustentar a mentira. Exatamente. Vamos pagar a propina. Já fomos longe Vamos demais. pagar para esses soldados aí falar que os discípulos veio e levaram o corpo O deles. povo vai destituir e matar nós. Esse pastor, ele foi expulso da denominação. Não vou entrar em detalhes aqui porque está sendo gravado, né? Mas ele foi expulso da igreja depois de um tempo. E ele foi expulso até do mundo dos vivos. E não está entre nós mais. Isso aconteceu em 2014. Então, a igreja está em apostasia ou não está? Quem está dizendo isso é eu? Aqui, ó. É a mensageira de Deus que falou. Parou Parou não? Então vamos continuar. Tá aí o link, ó. Se vocês quiserem depois, clicando no link, vocês vão nessa página aí, para vocês confirmar se é isso mesmo que está escrito ou se eu estou falando alguma mentira aqui para vocês. Tá bom? Um aviso. Próximo slide. Presta atenção nesse aviso, ó. Digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. A senhora White falou, quando eu repousar, quando eu falecer, né? Grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada. Deus não revelou para ela quando ela ia morrer. Mas ele mostrou que grandes mudanças o quê? Ia acontecer. é o que já está acontecendo. Desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Manuscrito 1, 24 de fevereiro de 1915. Pouco tempo para morrer, né? Aí ela morreu. Pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo depois ela faleceu. Foi no mesmo ano, 1915. Aí, irmãos, quando eu compartilhei esse texto uma vez, quando eu usava o Facebook, teve um irmão que ele falou assim: aonde que está esse texto? Porque eu não achei esse texto em lugar nenhum. Eu pesquisei e não achei. E infelizmente, irmãos, eu também não achei. Tinha esse material nos nossos slides aí,
mas eu não tinha achado. Mas depois eu consegui encontrar. Aí, ó, a página aí, ó. Põe o link aí também, irmão. Olha o link aí, ó. Se você quiser confirmar se tem mesmo esse texto ou não, aí o link é lá, a data, ó. 24 de fevereiro de 1915. Aqui conta o contexto ainda. Lá o contexto só o que ela escreveu. Olha o contexto. Ao acordar, chamou a enfermeira. Porque nessa época ela já estava debilitada. Só de cama. E ela chamou a enfermeira ao seu lado e disse: quero te contar. Abre aspas. Quero te contar uma coisa, falou para a enfermeira dela. Eu odeio o pecado. E ela repetiu isso 3 vezes. Eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado. Sou encarregada de dizer ao nosso povo que alguns não percebem que o diabo tem artifício após artifício e os executa de maneiras que eles não esperavam. As agências de Satanás inventarão maneiras de transformar santos em pecadores. Isso está acontecendo ou não está? Esse povinho aí, ó, antitrinitariano aí, ó, cuidado, hein? Usado pelo diabo, hein? Eles são perigosos. Usado pelo diabo, hein? Esse povo é perigoso, hein? Tem uns que abandonam a esposa, tem uns que vive endividado, dando calote nos outros, vive falando mentira, tirando o povo da igreja, dividindo a igreja, acusadores dos irmãos, pecaram contra o Espírito Santo. Os que moram em acampamento ficam trocando das... Isso! Cuidado! Satanás inventará a maneira de transformar os santos em pecadores. A pior raça, a pior espécie. Eu lhes digo agora que quando eu for colocada para descansar, grandes mudanças acontecerão. Ela não falou daqui 30, 40, 50 anos depois que eu morrer. Falou, quando eu for colocada... Irmãos, Deus ele foi tão benevolente com a sua mensageira para não morrer de desgosto, sabe? Ele não permitiu que muitas coisas acontecessem enquanto ela estivesse viva. Ele não permitiu. Aconteceu algumas coisas, como a apostasia alfa de John Harvey Kellogg, com um objetivo, para que ela denunciasse, para que o povo identificasse como que ia ser a outra apostasia também. E aí ela disse, quando eu for colocada para descansar, grandes mudanças acontecerão. Não sei quando serei levada, e desejo advertir a todos contra as artimanhas do diabo. Quero que as pessoas saibam que as avisei totalmente antes da minha morte. Não sei especialmente que mudanças ocorrerão. Deus não mostrou para ela o que ia acontecer. Mas olha a dica que ela deu. Mas devem vigiar todo pecado concebível que Satanás tentará imortalizar. Ela falou que Satanás ia imortalizar o pecado dentro da igreja. O que é pecado? Transgressão da lei. O que fala o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terá de Deus. Não começa assim. Começa assim. Eu sou Jeová teu Deus, na original, na Almeida Antiga, original, 1848. Eu sou Jeová teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ele se identifica. Porque Senhor não é nome, é pronome de tratamento. Sabe o que significa a palavra Baal? Senhor. A palavra Baal significa Senhor. Então ele se identifica. Eu sou Jeová teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele fala o seu nome, fala a circunstância que está se passando, fala que ele é o libertador e depois ele fala, foi eu que tirei vocês. Não foi Moisés que tirou vocês. Não foi Faraó que deixou vocês embora. Foi eu que tirei vocês. Não tem outros deuses diante de nós. É isso? De mim. Não tem outros deuses diante de nós. Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É de mim. Não tem outros deuses diante de mim. Como disse o pastor no começo, não tem como mostrar isso no Velho Testamento, então só pode ser. Exatamente. Né? Então ali nós vemos que esse pecado
ele tem sido imortalizado no meio cristão. Não só na igreja adventista, no meio cristão. Sabe como que está o primeiro mandamento do catecismo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus? Deus é um dinheiro. Tem gente que ama o dinheiro. É o mamon. O importante é que ama, com Deus. Para eles. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a Bíblia fala que o estômago também pode ser um Deus. Então, nós temos que vigiar, irmãos. Porque o diabo está imortalizando o pecado como se fosse coisa certa. Como se fosse coisa certa. Quer outro pecado que está sendo imortalizado? O adultério. Está sendo imortalizado. Pessoas defendendo o adultério no meio cristão. Casa hoje, separa amanhã, depois casa de novo. Jesus falou assim, será como nos dias de Noé. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Quer mexer com as pessoas, com os cristãos, fala sobre casamento e divórcio. Causa guerra. O pecado está sendo imortalizado. Ó, A fornicação. o pastor falou bem assim pra mim. Tempo aí atrás. A gente conversando, aí falou pra mim assim. Antes, quando a pessoa adulterava, ele pegava aquele ano, né, de reclusão, e depois ele tinha que ficar 10 anos Sem casar. sem casar e nem fazer as coisas na igreja, nem fazer nada. Hoje não, ele fica só aquele ano, depois ele é rebatizado e tudo continua como se fosse Uma normal. nova mulher ainda. Uma Isso, nova mulher. Isso, eu falo Exatamente. coisas que eu tenho prova de falar isso. Exatamente, é assim mesmo. Então ele falou assim, ó, tá tudo mudado. Vocês aí que conhecem, não quero chamar vocês de antigos ou de idosos, mas vocês que têm um pouco mais de experiência, vai me dizer se isso é verdade ou não. Quando alguém casava e descobria que a mulher não era virgem, pela lei, no Brasil, ele não podia anular o casamento? O adultério, há um tempo atrás, alguns anos atrás, não era considerado um crime no Código Penal? Hoje não é mais não. Já não. O pecado está sendo imortalizado. Satanás está imortalizando o pecado dentro da igreja. Quer mais? Sodomia. Sodomia. Dentro das igrejas. Está imortalizando os pecados. Mas vamos continuar adiante. O Espírito Santo de Deus ou Deus Espírito Santo? Vamos ver o que devemos acreditar. Espírito Santo de Deus ou Deus Espírito Santo? O outro consolador de João 14. Lá em João 14, 16 a 20, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então era outro? Voltarei. Voltarei para vós. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Tá vendo? Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aí quando você vai, no próximo slide, nós vamos ver, quando você vai na King James, ver esse texto, olha como aparece, ó. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro consolador, né? Normal, 16, 17, normal. Agora olha o 18. Eu não vos deixarei sem consolo. Na outra Bíblia fala, eu não vos deixarei órfãos. Aí eu pergunto,
Jesus é nosso pai ou nosso irmão? Jesus é nosso irmão. Mesmo se ele quisesse, ele poderia nos deixar órfãos? Não, ele não é pai. Quem deixa órfão é o pai. É o pai. Ele é o consolador. Então no original não está essa palavra. Não vos deixarei órfãos. Tá? Não vos deixarei sem consolo. Por que eles tiraram? Para enfiar o outro consolador. A terceira pessoa. Então na Bíblia King James está: eu não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei para vós. Aqui não é segunda vinda. Quando que ele voltou para os discípulos? No Pentecoste. O Espírito Santo que caiu lá sobre os discípulos não era a terceira pessoa. Era o Espírito de Cristo. O poder de Cristo. Amém? Então, ele é o outro consolador. Por que ele é o outro consolador? Por que tem a palavra outro? Porque Jesus, se nós pararmos para prestar atenção, ele falou o seguinte: que o outro consolador, o mundo, não o quê? O mundo não o vê e nem o conhece. Mas vós o quê? Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas pera lá, se o outro consolador ia ser derramado, como que ele habitava já com eles? Eu, né? Jesus mesmo, aqui na Bíblia diz. Sim. Você o mundo não recebe, porque o mundo conhece, mas vocês conhecem, que eu estou aqui. Eu estou aqui, eu habito com vocês. Estou aqui com vocês, tá? Né? Eu habito com vocês. Então o outro consolador habitava com eles, mas depois estaria onde? Dentro deles. Fala assim: estará em vós. Aí quando você vai lá para Gálatas 4, verso 6, fala assim o apóstolo Paulo: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então o Consolador que foi enviado é o Espírito de quem? De Cristo. Mas por que fala outro? Porque como pessoa, quando ele estava aqui fisicamente, ele era um Consolador o quê? Pessoal, físico. Podia ser tocado. Podia comer com os discípulos. Mas depois que ele fosse para o céu, ele ia ser um Consolador como? Espiritual. Ia ser a onipresença dele. Fisicamente, ele ia estar limitado por um corpo no céu, intercedendo por nós como homem. Mas espiritualmente, ele estaria conosco todos os dias, até a consumação, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que fala? Não, Pai do Filho. Em nome do Pai e do Filho. É meu nome. É meu nome. Onde estiver 2 ou 3, Mateus 18, 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então quem está aqui no meio de nós? É a terceira pessoa? O próprio Jesus. Não é, porque ela não existe. O próprio Jesus. Bom, ela existe, mas ela queria ser a terceira lá no céu e ia estar recebendo muita adoração. Mas eu não creio que ele está aqui não. Talvez algum anjo dele está rodeando aí, está com ódio, mas eles não têm espaço aqui dentro não, em nome de Jesus. Amém. Quem está aqui conosco é o próprio Jesus, a sua onipresença. É o Roberto que está dizendo isso? Não. Põe lá, irmão. Próximo slide. 23 de novembro de 1891. Vamos ver o que a Mensageira do Senhor escreveu na revista Sinais dos Tempos, do dia 23 de novembro de 1891. Ela fala assim, ó: não vos deixarei sem conforto, eu virei para você. Olha o texto que ela cita. Ela não cita na versão Almeida, corrompida, que fala não vos deixarei órfãos. Ela cita na Bíblia King James que ela tinha. Ela usava a Bíblia King James, aquela que eu mostrei ali para vocês. Irmão, eu acho que as King James de hoje, eu acho que elas são mudadas. Estão mudadas. Porque a minha aqui, ó, a minha aqui já fala órfã. Algumas estão, essa daí é atualizada. King James atualizada, ela foi mexida. Eu acabei tá? de ver aqui no site, procurei uma King James online, tá sem consolo. Sem consolo, né? Então, aquele print que eu coloquei lá é sem consolo. Tem que pegar uma que não é atualizada. É. Então, a senhora White cita, olha como ela cita.
eu Atualizado. não vos deixarei sem conforto ou sem consolo. Eu virei para vocês. O Espírito Divino, presta atenção aqui, gente, ó. Olha aqui o que ela fala, ó. O Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é quem? A presença e o poder de Deus. Ele não deixará seu povo no mundo destituído de sua graça, para ser esbofeteado pelo inimigo de Deus e assediado pela opressão do mundo. Mas ele virá a eles. Olha isso aqui agora, irmãos. O mundo não pode ver a verdade. Eles não conhecem quem? O Pai. Pai ou filho. Eles conhecem a Trindade. Eles não conhecem o Pai e o Filho. E João 16 fala assim, ó, eles vão expulsar vocês da sinagoga e alguns de vocês vão até morrer. Eles vão até matar alguns de vocês. E eles vão achar que vão estar prestando um culto a Deus. Mas no verso 3, Jesus fala assim, ó, João 16, 3. Isso vos farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Jesus falou. Então o mundo não pode ver a verdade. Eles não conhecem o Pai e o Filho, ou o Filho. Mas é apenas porque não desejam o quê? Conhecer a Deus. Eles não querem conhecer a Deus. Não desejam olhar para Jesus, ver sua bondade, seu amor, suas atrações celestiais. O mundo não quer seguir o exemplo de Cristo. Eles querem um Jesus que salva eles no pecado e não do pecado. Jesus está convidando todos os homens a aceitá-lo, e onde quer que o coração esteja aberto para recebê-lo, ele entrará alegrando a alma com a luz e a alegria de sua presença. Amém? Amém. Então quem era o Consolador ensinado por Ellen White? O próprio Jesus. O próprio Jesus, né? A presença e o poder de Deus, né? É aí que muitos acreditam que existe a terceira pessoa, e quando Jesus sobe, Isso. que ele falou que viria um Consolador. O próprio Consolador é o próprio Espírito de Cristo. De Cristo. E eles A achavam- onipresença de Cristo. Aí eles achavam que era outra Pessoa. que ia ficar no lugar. Mas era uma outra maneira de Jesus estar conosco. Uma outra maneira, né? Eu posso falar assim, antes de conhecer isso, eu era um Roberto. Depois que eu conheci isso daqui, eu sou outro Roberto. Eu sou outro Roberto. Mas é uma outra pessoa diferente de mim? Não. Mas é eu de uma forma o quê? Transformada. Diferente, transformado. Assim é Jesus. Ele é um outro Consolador, porque quando ele estava aqui, ele já começa João 14 falando assim, ó, não se turbe o vosso coração. É a mesma coisa de chegasse para mim e falar assim, ó, não fica triste, Fica preocupado. eu vou subir, mas não fica triste. Isso é o quê? Isso é um consolo. Ele já começa João 14 consolando os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Não fica triste, não fica preocupado. Creia na Trindade, é isso que ele falou? Não. Credes em Deus, crede também? Ele mandou acreditar em dois. Tá vendo? Os discípulos entenderam claramente o que ele quis Claramente. dizer. Porque como é que ele ia para o céu e estar com eles ao mesmo tempo, né? Exatamente. Né? No verso 22 ele pergunta, né? Judas, por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Ele sabia que quem ia se revelar era o próprio Jesus. Era Jesus, exatamente. Vamos para o próximo slide. Mais um texto inspirado. Ó. Dando-nos seu Espírito, Deus dá-nos a quem? A si mesmo, fazendo-se uma fonte de influências divinas para dar saúde e vida ao mundo. Estamos para a igreja, volume 7, 273. Olha o outro texto. A grandeza de Deus é incompreensível para nós. O trono de Deus está no céu, Salmo 11, 4. Mas pelo seu Espírito ele é o quê? Onipresente. Então, em pessoa, Deus está onde? No céu. Que é outra coisa que muita gente não acredita. A gente fala assim, não, Deus não é uma pessoa, Deus é Espírito. Onde que ele é pessoa? Ele está em todo lugar. E aí eles citam o Salmo 139, né? Se suba ao céu, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá está. Mas se nós não crermos que existe um Deus pessoal que tem um trono, que ele está sentado nesse trono lá no céu, nós não estamos acreditando em quê? Na Bíblia.
Por quê? Porque ela fala que Moisés não pôde ver a face de Deus. Deus virou para ele e falou assim: ó Moisés, eu vou te colocar você na fenda da rocha, e quando eu passar, eu vou colocar a minha mão, tá? Para você não ver a minha face. Porque se você ver a minha face, você vai deixar de existir. Eu vou colocar a minha mão, e quando eu passar, né, eu fico imaginando assim, a mão de Deus, ele colocando na fenda da rocha, eu fico imaginando o tamanho do braço de Deus, deve ser grande, né? Porque se Adão tinha quase 4 metros, imagine o pai. Deve ser grande. E ele colocou a mão e ele foi passando, e a mão dele lá, e ele foi passando. Aí quando ele tirou, Moisés viu ele pelo como? Então Deus o Pai, ele tem pernas, que ele passou, ele andou. Ele tem pernas, não tem? Ele tem braços. Lá era do pai que estava falando? Era do Pai, porque um pouco no verso 11, se vocês quiserem abrir aí, pode abrir. Êxodo 33, verso 11. Fala que Moisés conversava com o Senhor face a face, como qualquer um conversa com seu amigo. Ali era o filho. Ele conversava com o filho, face a face. Pode ler aí, Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, Isso. como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Exatamente. Então a sua fala o Senhor Deus, né? A minha fala o Senhor. O Senhor, né? A versão antiga de João Ferreira de Almeida fala Jeová. Mas por quê? Porque o nome do Pai está onde? No filho. Está no Filho. O Filho. Êxodo 23, verso 20. Deus fala assim, ó: eu vou enviar o meu anjo para que guie o povo até o lugar que eu tenho preparado, mas fala com o povo para não ser rebelde contra ele, para ouvir a sua voz, porque ele não perdoará a vossa maldade, porque o meu nome está nele. Então esse anjo, esse mensageiro, era o representante de Deus, que era o seu próprio Filho. O nome do Pai estava no Filho. Então quando fala aqui o Senhor, que na Almeida Antiga é Jeová, se aplica a Cristo, ó. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, não, melhor dizendo, falava o Senhor a Moisés face a face. Aí para as pessoas não achar que era de forma figurada, ele ainda fala, como qualquer um conversa com um amigo. Então isso aqui era com Cristo. Aí quando você vai lá para o verso 20, 33, 20. Ele pediu, né? No 18, Moisés pede: rogo-te que me mostres a tua glória. E ele falou: farei passar a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Aí ele fala no verso 20, Deus, ó: e disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E quando você vai lá para 1 Timóteo 1, verso 17, fala que ele é o Deus invisível, que habita na luz inacessível, que homem nenhum jamais viu e nem pode ver. E quando você vai para João capítulo 1, verso 18, você vê falando assim: ninguém nunca, jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então o Filho, ele foi visto por vários patriarcas. A senhora White fala isso. Abraão viu a Jesus, Jacó, Isaac, Moisés. Mas Deus o Pai, o único que chegou perto foi Moisés, viu só pelas costas. Timóteo. 1 Timóteo 1, 17 e 6. Capítulo 6, você vai lendo que você vai encontrar. Falando que ele é o Deus invisível. Ele habita na luz inacessível. Homem nenhum jamais viu e nem pode ver. O próximo texto ali
Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz. Então o Filho de Deus tem a mesma natureza de seu Pai, né? Lá em João 5, verso 19, diz que tudo que ele faz, o Pai faz, o Filho faz igualmente. Em João 10, 30 diz: eu e o Pai somos um. E em Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas, né? E 1 João 1, verso 3 diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, né? Próximo, mais alguns comentários inspirados aí sobre João 14. Preste atenção nesse texto para você ver quem desceu no Pentecoste. Eu acho que não é exatamente esse texto, mas nós vamos ver depois. Que Cristo devia se manifestar a eles e ainda estar invisível ao mundo era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido quê? Então, a presença de Jesus com eles ia ser o quê? Nesse sentido, ele seria um outro consolador. Eles não podiam entender isso, porque eles já estavam há mais de 3 anos com Jesus, 3 anos e meio, né? Um consolador ali sempre presente, acalmando a tempestade, né? Libertando os endemoniados, levando consolo a eles presencialmente. E eles não podiam agora entender como que ele ia embora e ia continuar sendo um consolador. Imagine você com uma pessoa que você ama, que você vê ele fazendo várias maravilhas na sua frente, coisa que você nunca viu, que quando você está triste ele te consola, que quando você acha que você vai morrer afundando no mar ele te salva, ele te puxa, e de repente ele vai embora e fala que vai continuar sendo seu consolador. Como que você vai entender isso? Então aqui ela está falando isso, que eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando no externo. Olha, meus irmãos, como que isso é claro? Eles estavam pensando no externo, na manifestação visível. Eles não podiam se dar conta do fato de que podia ter a presença de Cristo com eles e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação que? Espiritual. Eles não entenderam. Ter Jesus, sentir Jesus, que o mundo não poderia. Eles só foram entender quando? Quando isso de fato que? Aconteceu. Né? The Southern Work significa a obra do sul, né? Esse livro é de Ellen White, a obra do sul, The Southern Work, 13 de 9 de 1898. Está aí a referência, né? Vamos para o próximo texto. Impedido pela humanidade. Está funcionando aí a transmissão? Impedida pela humanidade. Olha essa agora, ó. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los, ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é quem? É Ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como o onipresente. Manuscrito de Release, volume 14, página 23 a 24. Irmãos, Isso aí está no desejado também. essa mensagem aqui, esse texto, essa explicação tão clara, ela foi objeto de tanto ódio daqueles homens de cabelo branco que começaram a aceitar o erro dentro da igreja, que eles mudaram esse texto aqui. Eles mudaram esse texto. Mas a prova está aqui, ó. Próximo slide, irmão. A prova de que esse texto é esse, está aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui lá em casa, o Manuscrito de Release 14. Eu tenho ele em inglês, ó. Olha como que tá. Olha como que tá, ó. Tá exatamente como está escrito lá, ó. Ó. His Holy Spirit.
Tá vendo? Seu Espírito, seu Santo Espírito. Despido da personalidade humana, tá vendo? Ó? The Holy Spirit is Himself. O Espírito Santo é Ele mesmo. Himself. Divested of the personalidade of humanity, ou seja, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Tá vendo? Então é exatamente como está no original. Né? Mas no Desejar de Todas as Nações, eles Já tiraram. corromperam esse texto. Lá está falando que o Espírito Santo, né, foi enviado para ser o Consolador, mas não fala que o Espírito Santo é Ele mesmo. Fala que é uma outra pessoa, né, a terceira pessoa. Vamos para mais alguns comentários inspirados sobre João 14. Ó. Não é essencial que você saiba e seja capaz de definir exatamente o que é o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome. E aí ela cita João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, Ele nos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Até mesmo o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em nós. Aí, explicando esse texto, logo na frente ali, ó, depois de João 14, 16 e 17, olha o que ela diz. Isso se refere à onipresença do Espírito de quem? De Cristo, chamado de Consolador. Então não é o Roberto que está falando que o outro Consolador é o Espírito de Jesus. É a Bíblia em primeiro lugar, como eu falei para vocês, Gálatas 4, verso 6. Deus envia ao nosso coração o Espírito de seu Filho, né? E aqui a mensageira do Senhor dizendo que isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado de Consolador. Então, irmãos, isso é muito fácil de entender. Você aceitaria, Mazinho, que uma pessoa que nunca perdeu um familiar, todos eles estão vivos, e você acaba de perder um familiar e essa pessoa vem te consolar, sendo que ela não sabe o que é isso? Como que eu posso aceitar um outro Consolador que não viveu como um homem na terra e foi tentado em todas as coisas e venceu? Eu aceito aquele Consolador que falou assim, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse aí pode me consolar, eu não aceito outro me consolar não. Só ele pode me consolar, porque ele passou coisa que nenhum ser humano vai passar. Ele passou as piores coisas que alguém poderia passar. Todos os pecados foram jogados nas costas dele. Esse está habilitado para me consolar. Quer dizer, como que Satanás, ele tirou o Consolador verdadeiro de cena para ficar no lugar dele? Olha a próxima parte aqui. Ó. Existem muitos mistérios que não procuro entender ou explicar. Eles são altos demais para mim e altos demais para você. Em alguns destes pontos, o silêncio vale ouro. Essa parte eles gostam de falar, não gostam? Irmão, não mexe com isso não. Deixa esse negócio de Espírito Santo. Já falou que o silêncio é ouro. Mas um pouco antes já falou que era a onipresença do Espírito de Cristo. Tá vendo como que eles deturpam as coisas? Piedade, devoção, santificação da alma, corpo e espírito. Isso é essencial para todos nós. Esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus. Olha o texto que ela cita depois, irmãos. João 17, verso 3. Aí tem gente que fala assim, irmão, não mexe com isso não. Isso não é ponto de salvação. Não, é ponto de vida eterna, perdição eterna. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Vamos adiante, irmão.
o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Mais um texto, ó. É enviado a todos os homens para dar-lhe suficiência, que através de sua graça podemos ser completos nele. Aquele mesmo manuscrito lá, volume 14, página 84. Próximo texto. Agora nós vamos ver na Bíblia, irmãos, se isso de fato corresponde às Escrituras ou não. Vamos deixar as Escrituras, deixar essa verdade clara para nós. Atos 16, 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E uma vez eu perguntei para um pastor, citei esse texto, e perguntei para ele: então, pastor, são dois Espíritos? É o Espírito Santo e o Espírito de Jesus? É dois Espíritos que existem? Ele não respondeu, né? Mas aqui nós vemos claramente que está se tratando da mesma pessoa. No verso 6 ele é chamado de Espírito Santo, no verso 7 ele é chamado de quê? Espírito de Jesus. Jesus, e tem parte na Bíblia que diz Espírito da Verdade. Espírito da Jesus Verdade. declarou: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, exatamente. Próximo texto, Gálatas 4, 6, que é o que nós já mencionamos, né? O Espírito de seu Filho, que o Pai enviou aos nossos corações. Filipenses 1, 19. Porque sei que disso me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 11 e 12. Qual o Espírito que inspirou os profetas? A Bíblia foi inspirada por quem? Pela terceira pessoa? Olha o que fala aí Pedro. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Se você pegar ali no verso 10, você vai ver que Pedro está falando dos profetas, né? Então os profetas, eles testificaram o quê? Os sofrimentos que Cristo ia passar, ia sofrer, né? E quem estava inspirando eles a escrever que Jesus ia morrer entre dois criminosos, que as roupas de Jesus ia ser rasgadas, ia ser lançada à sorte, que nenhum osso dele ia ser quebrado? Foi tudo isso os profetas que escreveu. Quem inspirou eles a escrever isso? O próprio Cristo, que ia sofrer tudo isso. Ó, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. E aí um pouco mais abaixo, ela fala que esse Espírito é quem? O Espírito de Cristo. É o Espírito Santo, né? Ó, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas. Por quê? Não foram eles que viram. Eles escreveram de coisas que iam acontecer lá na frente. Pedro aqui estava falando, quando ele fala nós, é porque Jesus morreu no tempo de quem? De Pedro. Por isso que ele fala nós aqui, ó. Mas para nós, aos quais foi revelado, não para si mesmos, não foi para eles, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, o que Ellen White escreveu? Irmão, passe para nós, por favor. Terceira pessoa da Trindade ou terceira personalidade da divindade? Porque aqui é o ponto X da questão. Ellen White, se ela escreveu terceira pessoa da Trindade, ela passou a acreditar na Trindade. Mas se ela escreveu terceira personalidade da divindade, não tem nada a ver com Trindade isso aqui. Personalidade não tem nada a ver com pessoa. Vamos para o próximo slide. Então olha aqui, ó, no livro Desejar Todas as Nações, 21ª edição, tá? Tirei essa foto aqui do meu livro que eu tenho lá em casa, ó, edição de 2000, vamos ver o que está escrito nele. Pode passar mais uma que eu destaco essa página aqui maior. Lembra daquele texto que nós vimos lá?
falando que o Espírito de Cristo, despojado da personalidade da humanidade independente dela, né? O Espírito Santo é Ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, independente dela. Olha como que eles colocaram no Desejar Todas as Nações. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Só que eles não conseguiram adulterar tudo, irmãos. Porque olha aqui embaixo, ó. Cristo deu o quê? Seu Espírito. Eles não conseguiram adulterar tudo. Você vê que a pessoa, quando ele Mente a pessoa, quando mente, ele entra em contradição. no decorrer É. Ó, Cristo deu o seu Espírito. Como que? Uma terceira pessoa? Poder divino. Está no livro das Todas as Nações. Quando você fala que é um poder, não, irmão, não é poder não, é uma pessoa. Ele fala, ele geme, ele intercede por nós, ele guia a igreja, ele se entristece, você pode pecar contra o Espírito Santo. Não é poder não. Mas está aqui ó, no livro, ó, do ano 2000. A Trindade reinando na igreja. E está aqui. E tem outra coisa aí que eles odeiam também. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. E gravar seu próprio caráter em sua igreja. Mas é isso que eles ensinam? Não, eles falam assim, não, irmão, você vai pecar até Jesus voltar. Não fica triste se você cair, se você tropeçar, se você pecar. Nós vamos pecar até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, seremos transformados. Quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados. Ele vai cobrir nós com seu manto sagrado, com a sua justiça. E nós vamos ser transformados. Aí nós vamos parar de pecar. Mas até Jesus voltar, nós vamos pecar. É isso que a terceira pessoa que estão ensinando quer que eles aprendam. Que eles vão pecar até Jesus voltar. Mas o Espírito de Cristo não. O Espírito de Cristo, se nós recebermos diariamente, ele vai nos dar poder para vencer toda tendência. Aqui não está falando pecado, irmãos. Aqui não está falando tentação. Ele vai dar poder para vencer toda, e não é algumas, é toda tendência. Mas tem dois tipos de tendência: as hereditárias, que você herda dos seus pais, e aquela que você cultiva através dos hábitos. Se você deixar o Espírito de Cristo morar dentro de você, não é você que vai decidir o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, aonde você vai deixar de ir. É Cristo que vai conduzir a sua vida. Vai acontecer com você o mesmo que Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu vou vencer toda tendência. Não há desculpa para a tendência. Eu nasci assim. Minha família era nervosa assim também. E eu explodo quando eu fico nervoso. Isso é de família. Tendência herdada, hereditária. E tem tendências que são cultivadas. A gente cultiva hábitos. Mas nós não vamos ser salvos com hábitos cultivados, hábitos pecaminosos cultivados e nem herdados. Aí agora, olha aqui, ó. Olha como que a verdade continua sendo dita aqui, ó. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração do seu amor. Assim o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A própria imagem de Deus. Porque quando o homem pecou, ele perdeu o quê? Essa imagem. O homem foi criado à imagem de Deus, mas quando ele pecou, houve uma separação. Deus abomina o pecado. Mas agora, nos restaurando, Deus ele quer restaurar a sua imagem na humanidade. E a honra de quem está envolvida nisso? A honra de Deus e de Cristo. Cadê a honra da terceira pessoa da Trindade escrita lá em cima? Eles esqueceram de colocar aqui embaixo, né?
a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Então, irmãos, quando nós não aperfeiçoamos o nosso caráter, deixando o Espírito de Cristo viver em nós, nós estamos desonrando a Deus e a Jesus. Por quê? Porque a gente não acredita que Ele tem poder para transformar a nossa vida. A gente não acredita. Então é a honra de Deus e de Cristo que estão envolvidas. Tá? E aqui, ó, no próximo slide, irmão, passa para nós aí, dá alguns cliques aí, ó. Dá alguns cliques aí, ó. Esse livro aqui, pode parar aí. Esse livro aqui é o Desejado de Todas as Nações, que eu busquei na internet, na Biblioteca do Congresso Americano. A versão de 1918. Tá vendo um carimbo ali em cima? Não dá para ver, mas aqui está o carimbo, 1918. No Desejado de Todas as Nações em português, no ano 2000, fala a terceira pessoa da Trindade, né? Olha aqui o que fala, pode passar. Ó, esse livro foi escrito de acordo com a lei do Congresso no ano de 1898 pela Pacific Press Publishing Company, no gabinete do bibliotecário do Congresso em Washington. Tá? O livro Desejado de Todas as Nações. Pode passar para o próximo. Está aqui o arquivo, archive.org. Esse site archive.org é o site da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Tá? Olha como que está escrito lá, ó. Quando fala terceira pessoa da Trindade, no Desejado aí está a terceira pessoa da divindade. Terceira pessoa. Aqui está pessoa, mas o mais correto é personalidade. Mas só para mostrar que não está trindade. Eles traduziram trindade para o português, mas está divindade. Pode jogar o próximo. É porque antigamente eles tinham várias ideias de pessoa, né? Sim. Aquela que ainda ficava questionando, não entendo como é que meu White fala que é três e não é uma terceira pessoa distinta. Exatamente. Então aqui você vê, olha lá, ó, Third, tá vendo aqui, ó? Third, terceira. Person, pessoa. Of the Godhead, da divindade. Se fosse trindade, estaria aqui. Of the Trinity. Mas está of the Godhead. Terceira pessoa da divindade. Então, o Desejado foi traduzido trindade, mas Ellen White nunca escreveu nos seus escritos a palavra trindade. Nunca. Isso um próprio historiador da igreja confirmou isso. Agora nós precisamos ler arquivos importantes sobre essa questão. Porque olha o que ela escreveu ali, ó. Sabe o que ela escreveu? Ela escreveu esse texto aqui, ó, isso aqui é a letra dela. Third persons, que é pessoa. Mas aqui em cima, ela complementou, alities. Ela escreveu errado e ela mesma corrigiu aqui em cima. Ela completou person para personalities. Aí eles pegam só a parte que ela escreveu errado e não colocam o complemento. Esse arquivo é um arquivo original dela. A parte de cima é o que ali? Complemento. Alities. Personalidade. Alities. Person, personar, né? Aí ela completou alities. Personalities, que é personalidade. Então a terceira personalidade da divindade. Que é quem? É a onipresença de Cristo. É a divindade de Cristo. A primeira personalidade é o Pai. A segunda é Jesus intercedendo por nós junto ao Pai. A terceira é aquela que Jesus falou. Eu estarei convosco todos os dias. A sua onipresença. Até a consumação dos séculos. É o Espírito de Cristo que está conosco. É a onipresença de Cristo. Essa foto ela está no Arquivo X. É uma pesquisa que foi feita pelo irmão aí lá nos livros lá em Washington, nos Estados Unidos. Esse é o manuscrito original dela que ela escreveu isso, tá? Agora vamos para o livro Evangelismo. Ver o que eles colocam aí, ó. Próxima tela. Aí, ó. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Há três pessoas vivas pertencentes à Trindade celeste. Tá vendo como que eles colocaram? Há três pessoas vivas pertencentes à Trindade celeste. Esse livro, o Evangelismo,
Sabe quando que ele entrou na igreja? 1941. Sabe quem encomendou a montagem desse livro? Aquele pastor que eu mostrei para vocês lá no início, Leroy Edwin Fromm, que foi o responsável por introduzir a Trindade na igreja. Já mudou ali. Ele chegou para os depositários do patrimônio literário de Ellen White e falou assim, ó, a gente precisa de um livro para ajudar os obreiros na obra de evangelismo. E aí ele encomendou esse livro, o Evangelismo, e dentro desse livro é um livro muito bom. Só que dentro desse livro ele colocou a questão da Trindade, né? Então fala aí, ó, em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que recebem a Cristo por fé viva, são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Então, no caso ali, no original, não é três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. São três personalidades vivas pertencentes à divindade. Ellen White nunca escreveu a palavra Trindade. Aí quando você analisa, pode ir para o próximo, quando você analisa o livro num conjunto, quando você não pega só versos isolados, igual muita gente faz com a Bíblia, olha o que é que você encontra. Pode passar. Ó, com o Pai no Sinai. Quando eles, Israel, chegaram ao Sinai, ele aproveitou a ocasião para refrigerar-lhes o espírito com relação às suas reivindicações. Quem estava lá no Monte Sinai? Ué, mas onde estava o Espírito Santo? Não ia ser dada a lei de Deus ali no Monte Sinai? O Espírito Santo ficou no céu sozinho? Ele despreza tanta lei de Deus assim? Será que ele despreza tanta lei de Deus que ele não queria estar no momento que até o Pai desceu? É aí que a gente pega as mentiras, irmão. Vê as mentiras. A mentira tem perna curta. Ela deixa um rastro. Está aí no livro Evangelismo, ó. Cristo e o Pai, lado a lado no monte, proclamaram com solene majestade os 10 mandamentos. Sabe por que a terceira pessoa não estava lá? Porque ela odeia a lei de Deus. É aquele que queria ser o terceiro lá no céu, e ele não pôde, ele foi expulso. E lá na lei não ia caber ele também. Não ia caber ele lá. Próximo texto. Aí é aquele texto que eu mostrei para vocês lá que foi alterado, olha. Pode passar o próximo. Ó. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, esse texto aí foi manipulado pela igreja que já estava ensinando o quê? A Trindade. Esse livro ele foi montado com vários textos, ele é uma compilação, é chamado de compilação. Eles pegaram vários textos e colocaram ali. E esses títulos aqui, ó, são dos editores. Essa parte em negrito, tanto no Eventos Finais, quanto no livro, tanto no Evangelismo, que é esse aqui, quanto no livro Eventos Finais, toda a compilação, esses títulos em preto aqui, não é de autoria de Ellen White. São os editores do livro que colocam isso daí. Tá? Então nós vemos aí que o certo, volte lá, que Ellen White escreveu, foi o quê? Terceira personalidade da divindade. Agora vamos aí ver a confirmação aí de que Ellen White nunca escreveu a palavra Trindade. Ó. Um próprio historiador da igreja, aquele livro lá, ó, Em Busca de Identidade, eu trouxe, ficou lá na casa do irmão Bruno. Esse livro foi escrito por um homem que depois de Ellen White é o maior escritor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois de Ellen White é o que mais tem livro, tem escrito na igreja. Pastor George Knight. Ele escreveu isso daí, ó. Curiosamente, não foram os teólogos de nenhum lado da controvérsia de 1888 que fizeram o Adventismo recuperar o ponto de vista bíblico a respeito da divindade. Mas Ellen White, olha só a distorção, né? É o que eles falam, não foi os homens, foi a própria Ellen White que recuperou o ponto de vista bíblico a respeito da divindade. Embora ela não tenha desempenhado papel relevante na formação doutrinária das principais crenças adventistas na década de 1840 e na década de 1890, e nós vimos que isso é mentira,
Porque o que é que nós vimos lá atrás? Que quando eles estavam estudando e não conseguiam chegar a um consenso, o que é que Deus fazia? Ela não entendia e recebia a visão. Deus revelava para ela e aquilo ficava claro. E aqui ele está falando que ela não teve papel relevante. Mentiroso. Então nós temos que ler com espírito crítico para entender o que é mentira e o que é verdade. Aí olha o que ele continua dizendo. Ela ajudou seus companheiros de igreja a compreender como suas interpretações eram inadequadas. Oh, coitado. Ela mandou ler os pioneiros da igreja para ver o que eles tinham escrito. Agora ela ajudou os companheiros a compreender como suas interpretações estavam inadequadas. Está se cumprindo a profecia ou não está? Tem uma contradição, né? Porque lá está dizendo, embora ela não tenha desempenhado o papel, aqui está dizendo, ela ajudou os companheiros a compreender como a interpretação... Não, lá está falando que ela não ajudou nas décadas de 40 e de 1890. Aí agora, depois de 1890, ela ajudou. Só que é mentira, porque aquele texto que a gente viu ela falando para ler os pioneiros é de 1906. Como que ele pode agora estar falando que ela ajudou no final do século XIX, entre 1890 e o início do século XX, a eles a compreender que as suas interpretações estavam inadequadas? Cai naquela profecia que ela disse o quê? Que eles iam considerar que os pioneiros estavam o quê? Errados. É isso que ele está dizendo. Se você pegar a palavra inadequada aqui e mudar para errada, dá no mesmo. Agora, olha isso aqui. Aqui ele faz uma confissão verdadeira. Olha. Por outro lado, ela nunca desenvolveu argumentos principais sobre a Trindade. Aqui é a contradição, porque se ela ajudou eles a compreender que eles estavam errados, e aqui agora ele fala que ela nunca desenvolveu argumentos principais sobre os temas da Trindade, da plena igualdade de Cristo com o Pai, da personalidade do Espírito Santo. E aí depois ele diz, seus escritos apenas o quê? Suposição. Você vai seguir uma suposição? Alguém aqui quer seguir uma suposição? Ainda mais uma suposição dos livros de Ellen White? Nós temos que seguir o quê? Revelação. Nós temos que seguir a Bíblia. Ela mesmo falou, ó, segue a Bíblia. Segue a palavra de Deus. Não pega os meus escritos para tentar ficar provando nada. Prova pela Bíblia. Ela em segundo lugar. Exatamente, prova pela Bíblia. Com o passar do tempo, os adventistas pesquisaram essas suposições. Tá vendo? Então, aqueles textos lá que nós vimos do desejado, do evangelismo, é suposição. Durante as primeiras 4 décadas do século XX, as 4 primeiras décadas, ou seja, 1900 a 1940, eles recorreram à Bíblia para estudar os temas relacionados com a divindade. Aí o livro, ó, a fonte, George Knight, Em Busca de Identidade, o desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia, página 117. Primeira edição, Tatuí, São Paulo, Casa Publicadora Brasileira, 2005. Agora, olha o que mais ele escreveu, ó, no próximo texto. Embora ela nunca tenha usado a palavra crer. Então está mostrando que quem fez isso com os livros dela fez o quê? Adulterou os livros dela. Afirmava taxativamente que há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio. E ela falou que há 3 o quê? Personalidades e não pessoas. Né? Em 1901 ela escreveu sobre os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo. Novamente ela se referiu repetidas vezes ao Espírito como a terceira pessoa da divindade. Né? E não foi a terceira pessoa da divindade, foi a terceira personalidade da divindade. Então nós vemos que tudo isso que ele falou aqui, ele mesmo está dizendo que é o quê? No outro texto ele diz que é o quê? Suposição. É suposição. Eles estão seguindo suposição. Eu acho. E essas suposições não tem nada a ver com o que ela queria dizer.
Tá? Próximos textos. Olha o que ela recomenda, ó. Eu coloquei o texto lá em cima. Ellen White ou a Bíblia? Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, podem rejeitá-los. Cristo de Belial não? Testemunho para a igreja, volume 5, página 691. Então, se houver alguma coisa nos testemunhos que não está de acordo com a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer? Rejeitar. Olha o próximo texto. Gravar nas mentes que a nossa regra de fé é o quê? A Bíblia e a Bíblia só, e não as palavras e os feitos humanos. Conselho sobre Escola Sabatina, página 84. Olha outro texto, olha, esse aqui ainda mais claro ainda. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras, como luz brilhando nas trevas. Carta 130, 1901. Próximo texto. Obtende vossas provas no trabalho público, não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito, como autoridade para apoiar vossas posições, como nós fizemos hoje de manhã. Nós usamos algum texto aqui hoje de manhã para provar que a Trindade não existe? Nós usamos algum texto de Ellen White? Nós usamos só o quê? Só Bíblia. Só Bíblia. Fazer isso, usar os textos da irmã White para defender as nossas crenças, não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus, como assim diz o Senhor. É o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para quem? Para a irmã White. E sim para quem? Poderoso Deus. Então tá aí, irmãos. Nós temos que olhar para o poderoso Deus, né? Que deu instruções à irmã White. Vamos continuar vendo. Ellen White ou a Bíblia? Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém o quê? A Bíblia só. A Bíblia e a Bíblia só. Não é nisto cremos, não é manual de igreja, não é o assim diz o pastor, não é o assim diz a igreja, é isso aqui, ó. Deus terá na terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de quem? Dos doutores em divindade, dos pastores famosos da igreja, que estão aí aparecendo na televisão, no canal XYZ. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, tão numerosas, conferência geral, tão numerosas e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria. Nenhuma destas coisas e nem todas elas em conjunto deveria considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor, e não assim diz o pastor, né? Grande Conflito, página 595. Então, irmãos, vamos para aqui ver que Ellen White, ela não se considerava infalível também, tá? Tem gente que pensa assim, Ellen White falou, tá falado. Ela falou, é a voz de Deus. Ela escreveu, é a voz de Deus. Olha o que é que ela escreveu. Vai para o próximo, irmão. Ó, nenhuma pretensão de infalibilidade, é o título. Eu coloquei até o print do site, o print lá do computador, que eu vi o texto pesquisando e eu coloquei aí do mesmo jeito. Nem escrevi para vocês não desconfiar que eu escrevi errado. Tá do jeito que está no site. Se eles erraram, foi eles lá do Patrimônio Literário White que colocaram errado. Olha o que ela diz. Temos muitas lições a aprender e muitas a... Unicamente quem é infalível? Deus e o céu.
Nem a Bíblia ela fala que é infalível. Porque a gente sabe desse monte de versão que eles estão fazendo, que é o quê? E os homens mudam, vai. Os homens mudam. Unicamente Deus e o céu são infalíveis. Os que pensam que nunca terão de desistir de um ponto de vista acariciado, nunca ter ocasião de mudar de opinião, serão decepcionados. Rico sou, estou enriquecido, e de nada. Ela fala que os que pensam desse jeito, que nunca vão ter que mudar de opinião, eles vão ser decepcionados. Enquanto nos apegarmos às próprias ideias e opiniões, com determinada persistência, não podemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Revista Iaralto, 26 de julho de 1892. Agora olha essa parte de baixo. Ó. Com relação à infalibilidade, nunca a pretendi. A doutrina da infalibilidade, irmãos, é de quem? Da Igreja Católica. Infalibilidade papal. O Papa não erra. Ele pode fazer o que for. Pode dar tapa na mão que puxa a mulher que puxa a mão dele. Pode falar dos sodomitas que eles podem se salvar. Pode falar dos ateus que se eles tiverem um bom coração eles podem se salvar. Ele pode falar o que ele quiser, que ele não erra. Ele falou, está falado. A doutrina da infalibilidade é papal. Ellen White, ela nunca pretendeu a infalibilidade. E lá em cima ela fala que Deus e o céu são infalíveis. Aqui ela fala só Deus, unicamente Deus é infalível. Por quê? Porque até no céu aconteceu falha. Quantos caíram de lá? Um terço dos anjos caiu de lá. Sua palavra é a verdade, e não há nele mudança ou sombra de variação. Carta 10.895. A doutrina da Trindade tem essa variação, né? Um dia era 1, depois era 2, agora é 3. Exatamente. Pode passar, irmão, para o próximo. Não podemos entrar em contato, Cristo e as duas naturezas. Não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade.